Se você tem incontinência urinária, já deve ter ouvido falar sobre o estudo urodinâmico ou teste urodinâmico. O que será isso? Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e já trabalhei muito com o estudo urodinâmico, fazia bastante desses exames e eu me deparava com muitos casos em que a paciente vinha para fazer os exames e eu explicava, eu tenho esse costume de antes de iniciar o procedimento, explicar passo a passo para a paciente entender, não ter nenhuma surpresa e às vezes ela desistia do exame no meio do caminho. Ela falava, mas doutora, meu médico não me explicou, meu Deus, vão colocar sonda dentro de mim, não, eu não quero. Ficava morrendo de medo e ia embora. Então esse vídeo é para você, mulher, que tem a indicação de fazer esse exame, estudo urodinâmico ou urodinâmica e quer entender um pouco melhor sobre esse exame para não ter surpresas aí no meio do caminho. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal. Aqui no canal a gente tem muitas informações não só sobre uroginecologia, mas sobre saúde feminina no geral. O estudo urodinâmico pode ser dividido em 3 grandes fases: a urofluxometria, a cistometria e o estudo miccional. O ideal para você se preparar para fazer esse exame é que você não tenha nenhuma infecção, então seria interessante você fazer um exame de urina antes, só para certificar que não tem nenhuma infecção ali. E no momento do exame estar com a bexiga confortavelmente cheia, umas 2 horas mais ou menos sem urinar. O exame se inicia pela primeira fase, que é a urofluxometria, em que você senta numa privadinha ou algo parecido com uma privadinha, em que o xixi ele não vai cair dentro do vaso, ele vai cair dentro de um potinho que tem um sensor embaixo. E esse sensor manda uma informação para o computador mostrando um gráfico para o médico. Algumas pacientes se sentem constrangidas nessa fase do exame porque, de uma certa forma, você está fazendo um xixi num local que você não está habituado e às vezes o médico está dentro da sala. Para dar mais conforto para a paciente, geralmente tem uma cortininha ou às vezes até eu saio da sala para permitir que a paciente faça xixi sozinha. Depois dessa fase vem a segunda fase, que é a cistometria. Na cistometria é quando a gente coloca as sondas, então é uma sonda no canal do xixi, uma sonda no canal do cocô para medir as pressões dentro da barriga. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente precisa seriam pelo menos 3 sondas, ou uma sonda de duplo lúmen e outra sonda simples. O que é isso? Essa seria uma sonda, por exemplo, tá? Geralmente eu uso mais fininha do que essa. E a gente coloca essa sonda aqui, lógico, com toda a higienização, com anestesia local, que é um gelzinho que a gente coloca, para colocar essa sonda aqui no canal do xixi, tá? O ideal é que seja uma duplo lúmen ou que sejam 2 sondas bem fininhas, uma sonda para poder injetar o soro dentro da bexiga e a outra para medir a pressão dentro da bexiga. Ao mesmo tempo é colocada uma outra sonda via retal, tá? Com um balãozinho aqui para essa sonda não ir embora, ela fica lá dentro e ela vai medir a pressão dentro do intestino, que estima um pouco da pressão dentro da barriga. Passadas as sondas, a mulher vai ficar sentadinha, confortável e começa a encher a bexiga com soro. E aí ela vai falar para o médico a primeira sensação que ela tem quando tem alguma coisa aí dentro da bexiga. Depois ela vai enchendo um pouquinho mais, ela vai avisando para o médico se ela tem algum sintoma de dor, de desconforto, vontade de fazer xixi. Avisa quando ela tem, olha, agora eu acho que se eu estivesse na minha casa, confortável, tranquila, eu iria no banheiro. E uma terceira sensação, porque ainda continua-se ali, colocar um pouquinho mais de soro, um pouquinho mais de sonda, para a gente chegar na capacidade máxima daquela bexiga, até ela falar, olha, realmente agora eu tô muito apertada, eu tenho que sair correndo para ir no banheiro. Isso vai trazer algumas informações para o médico de como que é a sensibilidade dessa bexiga, com qual volume ela teve essa sensibilidade. E ao longo desse processo, ele vai pedir para você também fazer algumas forças. Geralmente é uma força às vezes mais contínua, então uma força abdominal contínua, para ela ver se durante esse esforço tem alguma perda urinária ou se isso estimula a bexiga a contrair, e também algumas tosses, para a gente ver durante o esforço físico de uma tosse, por exemplo, se ela perde xixi. Não perdeu?
Tosse mais forte. Não perdeu? Tosse mais forte. A gente tenta mimetizar a perda urinária que ela teria na vida habitual dela para entender o que acontece lá dentro da bexiga durante a perda urinária. E aí passamos para a terceira fase, que é muito parecida com a primeira. Ela senta lá na mesma privadinha, aquela privadinha esquisita, que vai fazer um xixi no lugar que não é o vaso sanitário. E a grande diferença é que agora ela vai fazer esse xixi com as sondas. A sonda, como ela é fininha, ela não vai impedir a mulher de fazer o seu xixi, mas é importante que as sondas estejam dentro da bexiga e a outra sonda lá via retal, para que a gente consiga entender o que acontece de pressão dentro da bexiga durante o esvaziamento. Com isso, o teste urodinâmico mostrou para você como que é o fluxo do seu xixi, como é que a sua bexiga se comporta durante o enchimento de urina e como é que ela se comporta durante o esvaziamento da urina. E ainda, se sobrou algum xixi lá dentro. Esse exame não é doloroso, traz informações valiosíssimas, tem várias indicações da urodinâmica, mas isso fica para um próximo vídeo. E já indica esse vídeo para aquela amiga, para aquele parente que você sabe que vai fazer esse exame para entender um pouquinho melhor na hora de fazer o exame. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!